Esse e os próximos vídeos iniciam a segunda metade do curso de Geologia Ambiental e tem como objetivo apresentar conceitos legais ambientais e como eles foram debatidos e ajudaram na deliberação de certas leis, resoluções e métodos em prol da melhoria de tomadas de decisões para um aperfeiçoamento da gestão ambiental. Nesse vídeo aqui, vamos falar dos principais conceitos gerais, enquanto que nos seguintes falaremos dos desdobramentos em termos de procedimentos, técnicas e de instrumentos de gestão da administração pública. Ressalta-se que aqui é apresentado um recorte de um assunto bem mais profundo, e aos mais interessados em partir para essa área, existe um vasto material a consultar para se especializar. Bom, para início de conversa, é importante apresentar a Lei número 6.938, que foi deliberada e aprovada em 1981, e que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. É essa lei, pessoal, que vai apresentar os principais conceitos e regras legais ambientais no país. Em outras palavras, é essa lei que norteia todas as aplicações de normas ambientais no país. E é a partir dessa lei que a Política Nacional do Meio Ambiente vai ser implementada, que tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água, tanto superficial como subterrânea, e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial e efetivamente poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Então vejam, pessoal, que todos esses princípios aqui trazem, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, alguns conceitos importantes, tanto é que eu resgatei aqui e deixei destacado em vermelho. E claro, em seguida na lei, também é apresentado o que seria o conceito, né, o que vai se entender por esses conceitos, certo? Então, o meio ambiente vai ser um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Enquanto que a degradação vai ser a diminuição, vamos dizer assim, da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. A poluição está relacionada com a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente vão prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que criem condições adversas ou negativas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota e as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem materiais ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos, enquanto que o poluidor vai ser aquela pessoa física ou jurídica, tanto de direito público ou privado, que será responsável direta ou indiretamente por atividades causadoras de degradação ambiental. E, por fim, os recursos ambientais, né, estão relacionados com a atmosfera, as atividades interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora, né? Então, veja que aqui nesse destaque aqui em azul, pessoal,
foi adicionado em 1989 essas duas aqui, informações aqui dentro de recursos ambientais. Legal? Então é a partir dessa lei que é possível chegar no conceito geral, né, mais norteador. Então, o meio ambiente, meus amigos, é que significa o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo nos seres vivos e nas atividades humanas. Também o meio ambiente pode ser considerado como, ou pode ser entendido como a circunvizinhança, olha, a área, né, em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interrelações. Legal? Mas para isso é importante saber qual a diferença conceitual e básica entre o que é poluição e contaminação. Qual a diferença entre elas? Você consegue saber qual seria essa grande diferença entre poluição e contaminação? Bom, muitas das vezes, em um senso comum, poluição e contaminação são tratadas como sinônimos, né? Mas dentro dos conceitos legais ambientais ou dentro da geologia ambiental, poluição e contaminação têm algumas diferenças bem significativas. Então, a princípio, poluição vai ser a alteração ecológica que prejudica a saúde dos seres vivos, trazendo danos aos recursos naturais e impedindo atividades econômicas. Enquanto que a contaminação vai ser a presença em um certo ambiente de seres patogênicos ou substâncias em concentração nociva aos seres vivos. Será que ficou claro agora para vocês? Bom, a princípio não, né? Então vamos trazer então alguns exemplos aqui mais didáticos. Então vamos conferir as diferenças entre elas. Show? Então beleza. Vamos lá aqui. Bom, veja um exemplo claro. A água poluída, ela tem características diferentes da água em condições normais, né? Então veja aqui, um exemplo de água de um rio possui sólidos em suspensão, né, deixando ela ali com um aspecto mais de água suja, barrenta. A pergunta é, essa água está poluída ou contaminada? Então vejam, a água poluída vai ter características diferentes da água em condições normais. Então você pode ter aqui a alteração da cor, do cheiro e da temperatura que podem indicar uma poluição, certo? Enquanto que a água contaminada tem substâncias tóxicas ou organismos estranhos àquele ambiente. Então, essa água aqui desse rio, aqui que está com os sólidos e suspensões, barrenta, suja, poluída ela está. Porque você teve aqui modificações aqui ou alterações nas condições normais, como cor, cheiro, temperatura, etc. Se esta água aqui barrenta está contaminada, vai depender dessa água do rio apresentar micro-organismos patogênicos, como bactérias ou alguns contaminantes químicos, como mercúrio. Então, para sedimentar melhor aqui a diferença entre poluição e contaminação, essa água do rio, que pode ser depois redirecionada para uma torneira qualquer aí da sua casa, né, da cozinha, a água barrenta pode ser considerada impura ou nociva por estar suja. Entretanto, muitas das vezes trata-se apenas de uma água que não faz mal à saúde. A única coisa que está acontecendo aqui, pessoal, é que essa água está tendo as suas características organolépticas modificadas. O que seria isso, né? Propriedades organolépticas são as características dos materiais que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como a cor, o brilho, a luz, o odor, a textura, o som e o sabor. Obviamente que o som aqui não se aplica à água, né? Mas seria aplicado à poluição sonora, nesse caso, né? Então, muitas das vezes, a partir das 10 horas da noite, você não pode gerar determinados ruídos, sons ali acima de um determinado limite sonoro. Então, naquele caso, você está tendo uma
uma alteração das propriedades organolépticas, né? Então você está tendo ali a partir de 10 horas, dependendo ali do limite que você ultrapassou, gerando uma poluição sonora, correto? E aquela poluição sonora não significa que vai te trazer uma, uma, não vai te prejudicar, né? Do ponto de vista da saúde, né? Você vai ter ali um incômodo, mas não significa que você vai ficar surdo depois por causa daquilo, correto? Então, nesse caso aqui, voltando para a água barrenta, aqui da torneira, ela pode ser considerada impura ou nociva apenas por estar suja, por ter modificado as suas propriedades organolépticas. Entretanto, muitas das vezes essa água pode não fazer mal à saúde. A única coisa que você está tendo aqui é um aumento aqui de sólidos totais dissolvidos. Legal? Já a água que realmente está contaminada, mas ela é inodora e de aparência límpida, muitas das vezes ela é rejeitada. Você pode ter uma água que ela é transparente, limpa e tudo mais, e está contaminada por nitrato, por exemplo, ou contaminada por algum tipo de composto orgânico ali, mas que, do ponto de vista organoléptico, você não percebe. Então, é importante saber essas duas diferenças, porque trata-se de, muitas das vezes, de gerar um equívoco perigoso. Às vezes, beber água suja, como essa daqui, não traz risco. Já beber uma água que parece potável pode trazer consequências deletérias, né, ou negativas à saúde, justamente porque você confia muito ali nos seus sentidos e muitas das vezes aquele contaminante ele não é percebido do ponto de vista do sentido ali humano. Legal? Ok. Partindo agora para um próximo tema, temos aqui os impactos ambientais, né? E os impactos ambientais estão associados à alteração ou um efeito ambiental significativo via a avaliação do projeto de um determinado empreendimento, podendo ser negativo ou positivo. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre o relatório de impacto ambiental. E isso tem a ver exatamente com um determinado projeto que vai ser implementado ou implantado, né, que vai ali visar ali a construção de um determinado empreendimento e ali, a partir da avaliação do impacto ambiental, saber se esse empreendimento vai resultar em grandes impactos negativos ou positivos, tanto do ponto de vista ambiental, como social, econômico, etc. Né? Então, é importante, primeiro, sabermos aqui alguns conceitos importantes sobre os impactos ambientais. Eles são divididos em 5 tipos aqui. Os impactos ambientais são diretos e indiretos, os temporários e permanentes, os benéficos e adversos, os impactos se são reversíveis ou irreversíveis, e aqueles impactos que podem ser locais, regionais ou estratégicos. Né? Então vamos olhar com um pouco mais de detalhe cada um deles aqui. Então o impacto ambiental que ele é direto vai ser o resultado da simples relação de causa e efeito. Um exemplo seria a retirada da vegetação. Você tem ali um determinado sítio qualquer, ali com mato, com mata ciliar ali preservado, e ali um determinado agricultor, um determinado profissional ali agropecuário, agroindustrial, retira aquela vegetação original para plantar soja, para criar gado. Então você tem um impacto ambiental direto. O indireto vai ser o quê? Vai ser o resultado da reação secundária em relação àquele impacto direto, erosão do solo por retirada da vegetação. Então vejam, você pode ter o assoreamento de rios e tudo mais, córregos, que vai ser um resultado indireto, um impacto ambiental indireto, daquela retirada da vegetação que é um impacto ambiental direto. Legal? O impacto ambiental temporário tem efeito de duração determinada, vibrações no terreno, ruídos de detonação. Então, isso é muito fácil de ser aplicado a uma mineração ali, quando você tem a aplicação ali de dinamites e tudo mais para gerar ali para aumentar ali o início ali da sua exploração e explotação, né, daquele recurso.
né? O permanente é um efeito que não cessa, ou são efeitos que não cessam, num horizonte temporal conhecido. Abertura da cava, alterações da paisagem. Então é possível perceber aqui, com bastante distinção, né, distinção aqui, a diferença entre esses quatro conceitos. Enquanto que os impactos ambientais são benéficos, acontece quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental, como a geração de empregos, desenvolvimento de uma região, né? Então, você pode ter ali o desenvolvimento ali de uma atividade minerária que vai trazer benefícios ali para aquela região, vai gerar empregos, vai desenvolver ali uma região, trazendo dividendos, né, finanças e tudo mais, né? Mas você tem impactos ambientais que são adversos, como a ação que resulta em um dano à qualidade ou um fator ou parâmetro ambiental, como contaminação, conflitos, né, ali do uso ali de um determinado bem, violência, diminuição da qualidade de vida, né? Então você pode ter uma atividade minerária que mesmo trazendo geração de emprego, desenvolvimento, finanças ali para uma região, você vai ter ali potenciais de contaminação, você pode ter conflitos ali pelo uso da água, né? Lembre-se que o desenvolvimento de uma cava ali, de uma atividade minerária, gera provavelmente depois o bombeamento da água subterrânea para que você consiga desenvolver ainda mais ali a cava. Isso pode resultar mais para frente no que? Em impacto ambiental indireto, né? Que vai ser o quê? Possíveis secas de nascentes de água. E isso pode gerar conflitos pelo uso desse bem a proteger em comunidades ali próximas. Pode gerar violência, se isso chegar num grau muito avançado ali do uso daquele bem, né? E obviamente isso vai resultar na diminuição da qualidade de vida, né? Outro impacto ambiental que pode ser considerado aqui é o do tipo reversível, quando o fator parâmetro ambiental é afetado, mas cessada a ação, retorna às suas condições originais. Um rebaixamento do lençol freático, poluição atmosférica, se você elimina ou cessa aquele tipo de atividade, pode ser que o lençol freático volte ao nível da água original. A mesma coisa pode acontecer com a poluição atmosférica, dependendo ali da eliminação daquele possível contaminante no ar, você diminui a poluição atmosférica. E você tem, por fim, o impacto ambiental irreversível, que vai ser quando você tem ali um fator, um parâmetro ambiental que é afetado, ele não retorna às suas condições originais em um prazo previsível, né? Como contaminação de rios ou de aquíferos por metais pesados, assoreamento ali da calha do rio, etc. Legal? E os outros três, aqui os três últimos, vão ser os impactos ambientais do tipo local, regional e estratégico. O local é quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações. O regional, quando o impacto afeta além das imediações do sítio, onde se dá ali a ação, né? Ela ultrapassa ali os limites ali daquele sítio. E os impactos estratégicos estão relacionados com componentes ambientais que são afetados, né? E que têm relevante interesse coletivo ou ambiental, ou nacional, desculpa. Que, por exemplo, você pode utilizar aqui grandes hidrelétricas, né? Grandes alterações ali de uma região, grandes queimas, né? Grandes queimadas ali, ou devastações da floresta amazônica. Isso são impactos ambientais tão grandes que podem resultar ali no interesse, pode resultar ali na alteração ali do interesse coletivo ou nacional. Legal? Outra coisa que é importante aqui levar em consideração, né, é a diferença entre aspecto ambiental e o efeito ambiental, né? O aspecto ambiental é um termo adotado pelo ISO 14000 de 2004, que trata-se de um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente, né? É um mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental.
uma mesma ação pode levar a vários impactos ambientais, né? Enquanto que os efeitos ambientais são os processos que decorrem de uma ação humana. Diferencia-se de impacto ambiental entendido como uma alteração na qualidade do ambiente, certo? A alteração de um processo natural ou social decorrente de uma ação humana. Então, para trazer aqui três exemplos, para ficar mais claro aqui, sobre aspecto, efeito e impacto ambiental. Então, vejam aqui, uma lavagem de roupa, né, ou uma loja aqui que lava roupas, né? Então, você tem o consumo de água, né? Então, você tem primeiro um aspecto ambiental, que resulta num efeito aqui, o consumo de água, né? E o impacto vai ser a redução da disponibilidade hídrica, né? Então, aspecto, efeito, impacto. Lavagem de louças, né? Vai resultar no lançamento de água com detergente, né? Que resulta na eutrofização de rios e córregos, etc. Então, a lavagem de roupa tem um aspecto ambiental, o efeito ambiental vai ser o lançamento de água com detergentes e ali com alta concentração de gorduras e tudo mais, né? Que aumenta aqui na quantidade de matéria orgânica, resultando na eutrofização. E por fim, você pode ter o armazenamento de combustível, que se tiver algum tipo de vazamento, resulta na contaminação de solo da água subterrânea. Então, o armazenamento de combustível em, quem sabe, em depósitos subterrâneos, né? Um exemplo clássico sempre chamado aqui é o de posto de combustível, vai ser o aspecto ambiental, o vazamento vai ser o efeito ambiental e o impacto ambiental vai ser a contaminação do solo e da água subterrânea. Legal. E, obviamente, o resultado disso vai ser a degradação ambiental, né? O resultado do efeito ambiental que resulta no impacto ambiental, por fim, vai ter como produto final a degradação ambiental, que vai ser o conjunto de processos resultantes de danos no meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, como qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais, né? Isso é um conceito aqui que foi cunhado no decreto federal aqui 97.632 de 1989, legal? E as áreas degradadas são geradas por intervenções significativas nos processos do meio físico, né? Então a degradação ambiental ela está relacionada com o impacto ambiental negativo, certo? Você pode ter também um impacto ambiental positivo, né? Se você tem ali uma região ali com degradado ou coisa desse tipo, você tem alguma intervenção que melhora ali a qualidade daquele ambiente, tá? Mas nesse caso, a degradação ambiental está diretamente relacionado com o impacto ambiental negativo, legal? E aqui eu trago para vocês aqui algumas figuras aqui que resultam, né, que mostram para a gente aqui alguns impactos ambientais negativos que vai também ser considerado como uma degradação ambiental, né? Então vejam só aqui essa alteração do meio ambiente aqui, né? A maior mina de cobre a céu aberto do mundo, lá no Chile, né? Então você tem essa alteração, provavelmente aqui modificou também aqui o lençol freático, né? Com a quantidade de bombeamento para que você diminua aqui, né? Faça a redução desse nível da água para que você tenha o avanço da cava, né? Então você percebe aqui nesses veículos aqui, utilizando como escala, quão grande é essa mina de cobre, né? Você tem aqui essa mineração aqui subterrânea, aqui em Andorinha, na Bahia, né? Que é a extração subterrânea de minério de cromo, né? Então você tem a alteração aqui também. Você tem aqui, eu trago para vocês aqui a localização de várias concessões, licenciamento, lavra, garimpeira, registro de estações, né, no Brasil. Então vejam só, temos aqui a concessão de lavras em torno de 9.737 aqui. Todas essas aqui dentro de processo do TNPM, em várias regiões aqui do Brasil. Muito bem concentradas no estado de Minas Gerais, no Pará, né, aqui também, aqui em São Paulo e no Paraná. Licenciamento aqui, né? Então, muito bem aqui distribuídas aqui também no Nordeste, muito localizados também aqui em Goiás, né? Lavra garimpeira, principalmente localizados aqui em cursos de rios, né?
e registro de extração. Então vejo que tudo isso daqui, se for somar aqui, 9.000, 14.000, quase 2.000 aqui, você tem em torno aqui de 25, aqui, quase 26, 27, 28 mil processos aqui em andamento no DNPM, que de alguma forma vai ter algum tipo de alteração ambiental, que vocês podem ter um resultado aqui de um impacto ambiental negativo, resultando nessa degradação ambiental, e que dependendo desse tipo de alteração, você pode ter o quê? Impactos diretos e indiretos, temporários ou permanentes, benéficos e adversos, reversíveis e irreversíveis, locais, regionais ou estratégicos, dependendo do tamanho ali daquele empreendimento. Legal? Então, é importante destacar essa questão da mineração, porque no estado de Minas Gerais, vocês podem até perceber aqui pela quantidade aqui de indicações aqui de processo de concessão, licenciamento, registro de extração, né, que trata-se de uma atividade muito atuante aqui no estado de Minas Gerais, né? E é importante trazer aqui para vocês alguma dessas fases da mineração, né? Então, a princípio, você começa com uma pesquisa mineral, né, uma exploração ali, para saber se ali você tem ali um potencial ali de extração, né, um potencial de mineração, se é viável, né, do ponto de vista de custo, né, e retirada. Se ele não é viável, beleza, não é. Então você vai para uma fase 2, que é a recuperação ambiental de áreas degradadas, né? Se você tem uma viabilidade daquela pesquisa, se sim, então você tem a aplicação da mina, né, que resulta na lavra, né, cavas, depósito de estéreo, né? Você tem um beneficiamento ali dos minérios, né, resultando em instalações e bacias de rejeito, até você chegar na fase 1, que é a preparação da desativação. Então você tem aqui, você tem minas ou atividades minerais que podem durar décadas aqui, nesse período aqui de lavra, né, de desenvolvimento de cavas, e aí o depósito de estéreis ali, instalação de bacia de rejeitos, né? E aí quando você chega nessa fase aqui na preparação da desativação, você vai ter a decisão, faltou um Czinho aqui, a decisão aqui da desativação, para chegar na fase 2 de recuperação ambiental de áreas degradadas. E a partir dessa desativação, que você vai ter a paralisação, o descomissionamento, o fechamento, manutenção e o pós-fechamento daquela região ali que foi alterada. Mas é importante saber que até você chegar nessa fase de desativação dessa mineração, dessa atividade, você pode ter potenciais ali de problemas ambientais, né? Então você pode ter subsidências em regiões próximas ali daquela região, porque você está tendo ali provavelmente um grande nível de bombeamento de água subterrânea para que você rebaixe o lençol freático para que você continue avançando ali na frente de lava. Se você está numa região que tem ali potencial ali para ter problemas geotécnicos, isso é muito comum em regiões karstificadas, né, onde tem calcário ou rochas ali que são mais solúveis, né, você pode ter esse tipo de problema aqui no solo. Você pode também ter contaminações de rios, né, caso você tenha ali um problema de você conseguir segurar ali, né, você conseguir armazenar ali dejetos ou ali regiões ali que estão relacionadas com o depósito de estéreis ou cavas, né, ou bacia de rejeito, dependendo do grau ali que você tem ali, da qualidade de reserva ali desses depósitos, você pode ter escape ou fuga disso, resultando na contaminação de rios por material pesado, né, por minerais pesados, etc. Você tem a exposição do solo, aqui, nesse caso dessa grande cava, que pode resultar no maior lixiviação de minerais ali, resultando no maior mobilização desses minerais pesados, como cromo, metais pesados, etc., que podem, nesse caso aqui, resultar
na maior concentração desses minerais em solos e água subterrânea, né? Um exemplo aqui, um exemplo claro aqui, e comum de vocês, né, que já foi citado em vídeos anteriores, é a questão do arsênio lá em Ouro Preto, por causa da exposição desses solos aqui, que já eram natural, já tinham ali uma anomalia geogênica ali do arsênio, mas que você teve uma maior mobilização porque você expôs o solo a uma maior quantidade de intemperismo químico e mecânico. Legal? Uma outra é também, obviamente, tragédias aqui, né? Como você tem aqui a tragédia de Brumadinho, que já vai completar 2 anos, né? A partir do momento que eu gravei esse vídeo em 2021, né? Em 14 de fevereiro de 2021. Então você tem esse tipo de problema, que é um resultado que vai afetar ambientalmente aquela região, né? Então vejam só o que aconteceu aqui, né? Em vermelho temos aqui o limite aqui do impacto da degradação ambiental, desse impacto negativo, né? De toda essa lama aqui que estava segurada aqui lá na barragem, e que também, obviamente, resulta em tragédias sociais, como perdas de vidas, né? Impactos econômicos naquela região e tudo mais, né? Então, dentro da atividade de mineração, para que você diminua ou minimize um pouco aquela degradação ambiental ou aquele impacto negativo, você tem aqui algumas fases aqui, né? Que é a restauração, reabilitação e recuperação daquela área ali, né? Então, a restauração está relacionada com a reprodução das condições exatas do local, tais como eram antes de serem alterados pela intervenção ali minerária. A reabilitação está relacionada com o local alterado destinado a uma dada forma de uso do solo, de acordo com um projeto prévio, em condições compatíveis com a ocupação ali daquela região, que seria mais ou menos o reaproveitamento da área para uma outra atividade, para uma outra finalidade. Enquanto que a recuperação seria as condições ambientais se situam próximas às condições anteriores à intervenção. Trata-se de desenvolver ao local o equilíbrio e a estabilidade dos processos atuantes. Então vejo que cada um desses aqui tem uma finalidade diferente, né? Então a restauração seria você trazer as condições exatas do local antes de ter sido alterada. A reabilitação seria o reaproveitamento daquela área alterada para uma outra atividade, enquanto que a recuperação trata-se de trazer, de devolver ao local um equilíbrio e uma estabilidade dos processos atuantes. Então vejo que cada um desses três tipos aqui podem ser aplicados de acordo com o grau de alteração daquela região, né? Então vejam só, então você tem aqui uma mineração, né, que teve a degradação, e você pode, dependendo da característica daquela região, né, da alteração e degradação daquela região, você pode ter a restauração, trazer de volta as características originais, né, que depois foram degradadas. Você pode ter uma recuperação. Então vejam só que aqui nesse caso, essa mineração alterou aqui as elevações do terreno, né, a topografia, né? Então você pode apenas fazer uma recuperação, aproveitar aquilo ali e trazer aquela região para um grau ali ambiental considerável, né, que seja ok, mas que seja aproveitado para uma outra atividade afim, ou você pode fazer uma reabilitação, né, fazer ali reflorestamento, redirecionar aquele córrego ali, quem sabe ali, e quem sabe numa determinada região ali você reabilitar para uma outra atividade. Legal? Então acho que esse daqui, essa figura aqui esquemática, ela resume bem o que seria a diferença entre restauração, recuperação e reabilitação. Legal? E aqui eu trago para vocês aqui alguns textos aqui sobre o plano de recuperação de áreas degradadas dentro da mineração, né? Então você tem aqui na mineração o PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, né, que está relacionado com a recuperação de áreas degradadas, que deve ser planejada antes da implantação do empreendimento a fim
de prever a desativação das atividades minerárias ali e a reabilitação dos terrenos remanescentes, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, vocês vão receber o PDF desse vídeo, e aí vocês podem olhar com calma, ler com um pouco mais de detalhe sobre a instrução normativa e tudo mais que está relacionado com o plano de recuperação dessas áreas degradadas. Então, o importante é que nos próximos slides aqui eu vou mostrar para vocês como esse tipo de plano resulta aqui na recuperação ambiental, né? Então vejam só essa mina de carvão lá na Nova Escócia, no Canadá. Então você teve uma recuperação ambiental com possibilidade de reabilitação da área. Então tinha aqui essa grande cava em 1996 e você teve a recuperação aqui da área que depois tem essa grande possibilidade de ser reabilitada. Quem sabe você tem aqui uma nova ocupação de casas, de residências e tudo mais. Vejam só aqui um exemplo de reabilitação ambiental para uma outra atividade, que hoje é o Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar lá a região, né? Uma área muito bonita aqui, né? Dentro da área urbana de São Paulo aqui, que para diversas atividades aqui, esportivas e tudo mais, contemplar aqui corpos d'água e tudo mais. Mas antes o Parque do Ibirapuera era uma grande e antiga cava de areia. Então, essa cava depois foi reabilitada, vamos dizer assim, transformada nesse lago artificial e depois foi utilizada aqui para uma outra atividade, nesse caso uma atividade de lazer, de turismo, etc. Né? Outro exemplo aqui é o garimpo de Serra Pelada, né? E que hoje hoje é apenas uma região aqui de um grande lago artificial que depois foi a recuperação do lençol freático aqui, resultado desse grande garimpo, né? Então aqui eu trago para vocês aqui um fluxograma que depois vocês podem ou analisam no PDF ou paralisam, né, dão uma pausa nesse vídeo, olhem com calma, né, de um fluxograma de estratégia de curto, médio e longo prazo, desde a aprovação do plano de recuperação ali daquela atividade minerária, até você chegar na execução do plano de recuperação, monitoramento e manutenção da recuperação e o encerramento da atividade de consolidação do uso daquele solo, né? Então, com relação à avaliação do impacto ambiental, né, que está relacionado com o processo de identificação das consequências futuras de uma ação presente ou proposta, essa avaliação do impacto ambiental ela tem como objetivo antever possíveis consequências de uma determinada decisão ali, né? Então, a gente já está indo para o final desse vídeo e o que a gente vai ver no vídeo seguinte é exatamente a avaliação do impacto ambiental que pode ser dividido com a avaliação do dano ambiental no passado, o diagnóstico ambiental no presente e a avaliação do impacto ambiental no futuro. Então, é a partir de todos esses conceitos que a gente viu nesse vídeo, né, aqui, analisar o tipo de impacto ambiental, se ele é direto, indireto, se ele é de curto, médio, longo prazo, se ele é local, se ele é regional, né? Então é a partir desses conceitos que a gente viu hoje que você parte para uma outra atividade que vai ser a avaliação do impacto ambiental que resulta em um grande relatório, né? E é a partir dele que você consegue definir ou antever possíveis consequências de uma determinada decisão que pode resultar num determinado empreendimento. Legal? Então, é a partir dele que se identifica essas consequências futuras de uma ação presente ali. Tá? Então, pessoal, para finalizar aqui esse vídeo, eu sugiro aqui que vocês vejam esses vídeos complementares aqui, né, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o que é o impacto ambiental, os aspectos impactos ambientais, o que são sociedades sustentáveis, né? Será que elas são possíveis? Esse é um vídeo bem legal aqui que não está diretamente relacionado com o vídeo de hoje,
mas ele tem aqui uma conversa muito legal aqui sobre a possibilidade de termos sociedades sustentáveis ou não frente a uma demanda capitalista muito grande atualmente. Então é muito legal que foi discutido aqui. E por fim temos os vídeos aqui sobre impactos ambientais causados pela mineração e um vídeo que explica com um pouco mais de detalhe a recuperação de áreas degradadas na mineração. Legal? Então, pessoal, agradeço aqui a companhia de todos vocês e a gente se vê, ou a gente se escuta, né, no próximo vídeo. Então, pessoal, um abraço e até mais. Tchau, tchau.